Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 26. No estudo continuado que nós estamos fazendo do livro de Salmos. Salmo de número 26. Diz assim a palavra do Senhor. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com os homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Vamos orar? Pai bondoso, nós te glorificamos, Senhor, e te bendizemos, porque Tu és único digno de todo louvor e toda honra e toda glória. Nós te agradecemos o tempo, Senhor, que nós temos com os nossos irmãos e tempo contigo. Tempo que Tu nos dás o privilégio, Senhor, de podermos falar contigo, colocar diante de Ti as nossas petições, agradecer pelas coisas que Tu nos tem feito, de também conversar um pouco e saber a necessidade do nosso irmão. Te agradecemos por momentos como esse também de estudo da Tua Palavra, por essa casa que se chama pelo Teu nome. Que Tu possas, Senhor, falar ao nosso coração nesse momento. Desejamos ouvir a Tua voz. Então, Senhor, te suplicamos humildemente que Tu fales ao nosso coração, que Tua palavra encontre morada em nós, sejamos modificados, moldados, e Teu evangelho cresça em nosso ser para que frutifique no mundo que Tu deixaste, para que possamos agir nele. E assim bendizer o Teu nome. Esse é o desejo do nosso coração, assim te pedimos, reconhecendo a nossa pequenez e a nossa dependência de Ti. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 26... Nós vamos ler, apesar de eu ter lido ele todo, a gente vai ler ele novamente por partes, tá? Mas antes eu gostaria de fazer aquela breve introdução que eu sempre faço sobre o panorama dos salmos, né? A gente viu no Salmo 24 um panorama desde o Salmo 19 até o Salmo 24. E agora eu vou fazer esse mesmo panorama, mostrar para vocês do Salmo 19, que onde a gente tem um marcozinho. E a gente vai ver o que houve de lá. Até aqui, no versículo 26. No capítulo 26. Tá, no Salmo 19, a gente falou sobre ele já. E eles falavam, a sua temática principal era sobre a lei. O Salmo 19... Veja, eu falo assim, a gente não vai poder voltar, mas os irmãos podem depois ler. Aproveitando que isso é um culto de doutrina, então é um estudo, certo? Voltem depois e vejam isso. Revejam os vídeos, revejam a exposição que já teve. E aí no Salmo 19 vocês vão ver que ele fala tanto da criação como ele fala da palavra de Deus. A importância da criação e da palavra de Deus como sendo a revelação. A revelação a gente tem como sendo a lei. É a palavra expressa. Até porque, se vocês lembrarem, como foi que a criação, a natureza foi feita? Com o testemunho, com a palavra de Deus, estamos falando o tempo todo da palavra de Deus. A palavra de Deus fez a natureza, a palavra de Deus se revelou a nós através dos profetas, das escrituras, certo? O Salmo 19 tem essa temática. Do Salmo 20 ao 24, os irmãos lembrem que sempre tem aqueles pilares, né, como os que estruturam os salmos.
que eu já falei antes, que é a lei e o rei. Do Salmo 20 é um salmo sobre o rei, porém, ele se expande até do Salmo 20 até o Salmo 24, expandindo para a gente a figura do rei. Por que isso? Né? Porque tanto na lei como no rei nós temos a figura do Messias. O Messias que viria para os salmistas aqui, mas que para nós já sabemos quem é, já veio, é Cristo. Então, lembre que a gente está no Velho Testamento e os salmos eles vão expressar tanto eles vão falar de uma necessidade humana, de algo que realmente aconteceu na vida do autor do salmo, e profeticamente ele vai apontar para Cristo. Todos eles, a Bíblia vai apontar para Cristo. Então, quando ele fala sempre como sendo os pilares, a lei e o rei, ele está expandindo para a gente o conceito do Messias, principalmente para eles que não viram, não sabem que Jesus e sua obra. Mas ele está dizendo, quem é a palavra de Deus, quem é a lei? João vai dizer, o verbo, a palavra se fez gente e habitou entre nós, vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, se referindo a Cristo. Então, Cristo é a lei. Cristo é o cumprimento de todas as profecias. Quem é o Rei dos Reis? É Cristo, o Senhor dos Senhores. É o próprio Cristo. Então, por isso que esses pilares acontecem durante todo o livro de Salmos, vezes ou outra. E aí você vai ter um espaçamento, depois que tem a lei e o rei, tem o salmista falando sobre outros temas, e depois vai voltar novamente à figura do rei, da lei e do rei, porque ele está nos apresentando o tempo todo o Messias. E isso acontece aqui também, nesse panorama que eu estou mostrando para vocês. Você tem no Salmo 19 sobre a lei, do 20 ao 24 o rei, e aí você vai ter mais na frente, do 25 ao 27, vão ser salmos que falam sobre a necessidade humana. E a gente, nesse panorama, a gente consegue entender o porquê. Quando ele fala muito bem falado, como ele disse, do Salmo 19 até o 24, sobre isso, sobre o Messias, sobre Jesus, sobre o seu poder, sobre a sua glória, sobre tudo que ele fez, como ele guerreia, como ele volta vitorioso, como ele protege os seus e guia os seus, como o Salmo 23, e como ele retorna para recompensar os seus que creram nele, como no Salmo 24. Então, você tem uma base muito forte sobre quem é esse Messias, e agora ele pode falar de sua necessidade humana, sabendo de que ele tem um rei que cuida dele, ele tem um rei que serve, tem um Senhor Criador que protege, que cuida, que provê as suas necessidades, e tem a palavra de Deus como seu auxílio. Certo? Por isso, logo depois que ele tem a lei e o rei, ele vai falar de suas necessidades humanas, uma vez que já foi apresentado quem é que cuida. E depois dele falar do 25 ao 27 sobre esse auxílio divino, essa busca pelo auxílio divino, ele vai falar sobre socorro e perdão dos Salmos 28 até o Salmo 32. E depois, novamente, nós encontramos um novo pilar no Salmo 33, a lei e o rei, que é justamente o salmo que nós lemos. Os irmãos podem já reler, embora a gente vá falar dele, se Deus quiser, mais à frente. Vocês vão ver que ele é um salmo que fala num salmo só, ele fala da lei e do rei. Ele mostra que ele é criador, ele mostra da palavra dele é quem guia o salmista. Ele vai falar que essa mesma palavra, esse Senhor que falou, é o que guerreia, é o que reina, é o que é soberano. Então a gente aí consegue ver os pilares bem formados, tá? E hoje a gente vai ver sobre esse daí, certo? O que a gente está vendo hoje é o Salmo 26, que se encontra aí no auxílio divino. Pode ir para o outro. Nesse contexto mais próximo do Salmo 25 ao 27, lembre, depois de já ter apresentado muito bem o rei, que é o Messias, ele vai falar da necessidade humana e a busca por auxílio divino. O Salmo 24, que foi o que a gente viu semana passada, ele falava sobre esse auxílio divino da perspectiva de um pecador. Os irmãos vão lembrar que no Salmo 24 ele diz assim, ele vai buscar o Senhor, não, desculpe, Salmo 24 não, o 25. O Salmo 25, na busca que ele faz pelo auxílio divino, ele reconhece a sua necessidade, a sua carência e o seu pecado, quando ele diz:
Não, no versículo 7 do capítulo 25. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das transgressões, nem das minhas transgressões. Ele vai falar mais à frente de outras coisas, pedindo busca por auxílio divino. E depois ele vai falar ainda... Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ele fala da necessidade que ele tem, embora ele saiba que ele é pecador. Então, há um reconhecimento da pecaminosidade do salmista, e mesmo como pecador, e pedindo perdão por isso, ele busca a Deus e diz: Senhor, não olhe para os meus pecados. Tem misericórdia de mim. O Salmo 26, por outro lado, ele vai partir agora de uma outra perspectiva. Ele não é mais um pecador. Veja, ele é pecador, certo? Mas o Salmo não expressa em nenhum momento que ele é pecador. Pelo contrário, ele vai dizer: faze-me justiça, no versículo 1, pois tenho andado na minha integridade. Ele fala que ele é correto. Ele diz que ele é justo. Você vai dizer: poxa, realmente ele é justo? Ele não tem pecado? Ele tem pecado, certo? Davi não endoidou o cabeção, não. É a mesma pessoa que escreveu o Salmo 25, é o que escreveu o Salmo 26. Mas ele vai olhar por um outro ângulo e a gente vai falar sobre isso, tá? Então, no Salmo 25, ele reconhece que é pecador. No Salmo 26, ele fala da sua integridade. E no Salmo 27, ele vai expressar a sua confiança, embora tenha uma necessidade, certo? Então, são formas de buscar o Senhor. Esse rei que foi bem apresentado, como eu busco a esse rei que me socorre, que me protege, que vence as batalhas por mim. Como pecador, eu posso buscar esse rei. Se eu tento andar correto durante toda a minha vida, mas mesmo assim ainda vem aflições na minha vida, mesmo eu tentando fazer tudo certo, mesmo assim você busca a Deus. E quando você não está totalmente abalado, você está confiante nesse Senhor, mas as coisas continuam, você não foi desestruturado, não está desesperado, ainda assim você busca o Senhor. O que ele está ensinando a gente é sobre buscar o Senhor. E agora, entrando mais propriamente dito no Salmo 26, a gente vai reler esse salmo, certo? E eu vou fazer algumas pausas para a gente ver isso que eu falei, acabei de falar, tá? Que esse salmo ele vai falar sobre a integridade do salmista. Ah, uma coisa antes, tá? Não, vamos ler o texto. Salmo 26. Versículo 1. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Então perceba, ele está clamando. A gente vê durante todo esse salmo que ele está passando por alguma adversidade que desestrutura ele. E desestrutura ele justamente porque ele tem andado na integridade do seu coração. Ele busca o Senhor com fervor, ele confia no Senhor, não há pecado envolvido ali, em tudo que está acontecendo com ele, mas algo ruim está acontecendo com ele, embora não seja fruto de pecado, tá? Então ele clama protestando, percebe? Faze-me justiça, Senhor. Ele está protestando como que ele tivesse direito. Por quê? Porque eu tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Ou seja, eu não tenho por que estar passando por isso. Me socorre, porque eu tenho feito as coisas certas. Eu tenho andado na integridade do coração, eu tenho seguido a tua lei. Ele vai argumentar ainda mais no versículo 2. Ele diz: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Veja como ele tem certeza de que ele está correto, de que seu caminho é correto, não há pecado nele. Diz: Senhor, pode olhar dentro de mim, pode olhar o seu caderninho das coisas que eu fiz e que eu fiz, de certo ou de errado. Não vai ter nada errado. Então ele pede contas. No versículo 3, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Veja, aqui ele já mostra que ele ama a lei do Senhor. Quando ele diz que eu tenho andado na tua verdade, o que é essa verdade? A verdade é a lei, é a palavra de Deus. Então, o Senhor pode examinar ele porque ele tem a benignidade do Senhor sempre diante dos olhos. Ele ama a lei do Senhor. Ele examina as suas obras
Ele procura fazer tudo, não de qualquer jeito, não da maneira como ele acha que deve ser, mas da maneira como está escrito na palavra de Deus. Ele examina a lei de Deus para não errar contra Deus em nada. Ele pede então isso ao Senhor. A gente acabou de cantar o Salmo 1, e o Salmo 1, ele vem muito à memória nesse salmo, porque ele realmente, nesse versículo, quando a gente vê o versículo 3, que ele diz: pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade, a gente lembra muito do Salmo 1, do versículo 2, que diz: antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o salmista, que é o mesmo, ele está falando do salmo, ele está falando que ele vive dessa maneira, meditando na lei do Senhor o tempo inteiro, e o seu deleite, o seu prazer é meditar na lei do Senhor. Por isso que não há erro nele. Ele pode pedir: Senhor, pode examinar e veja como eu sou. O versículo 4 e o versículo 5, ele vai falar e vai lembrar também o Salmo 1, nós vamos ver. Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a astúcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Não lembra de novo o Salmo 1? Quando no Salmo 1, no versículo 1, ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, aqui no Salmo 26, a partir desse ponto, ele criou esse paralelo que está descrito no Salmo 1. Ele medita na lei do Senhor e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não anda com quem não ama ao Senhor. O seu prazer está na lei de Deus. Então, toda a diferenciação que é feita no Salmo 1, que vem justamente de um povo que medita na lei do Senhor e um povo que não medita na lei do Senhor, o salmista diz que faz. Essa separação existe na vida dele porque ele ama ao Senhor. E expandindo um pouquinho esse conceito, tá? De quem são os maus, de quem são os ímpios, porque ele vai falar que não se assenta com homens falsos, nem com dissimuladores que não me associo. E aborrece a astúcia de malfeitores, e com os ímpios não se assentam. Como a gente sabe que esse salmo foi escrito por Davi, a gente tem logo ideia que Davi está falando de inimigos externos, como se fossem pessoas de fora do povo de Deus, correto? Porque ele realmente tinha inimigos, amonitas, moabitas, filisteus, tudo isso. Mas lembre que Davi também tinha inimigos internos dentro do próprio palácio, às vezes dentro de sua própria família e dentro do próprio povo de Israel. Então, lembre que aqui pode ser ele falando também de pessoas de dentro, esses maus, esses falsos, esses dissimuladores, até porque é muito mais provável que ele esteja falando, quando se fala de falsidade e dissimulação, não esteja falando daqueles que são declaradamente inimigos, mas daqueles que se fazem de amigos. 1 Coríntios 5 nos adverte quanto a isso, e por isso eu quero expandir um pouquinho esse conceito com os irmãos. 1 Coríntios 5, de 9 a 13. Diz assim: já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros, certo? Ele vai falar agora de quem são esses impuros. Não se associe com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou os idólatras, pois neste caso tereis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não os associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Perceba que aqui ele está falando também desses impuros que estão dentre o povo de Deus. Aqueles que são os joios, a gente sabe disso, certo? A palavra de Deus e o Cristo mesmo adverte quanto a isso, que no trigo, na plantação de trigo, o diabo veio e semeou também o joio. Tá? Então, o que o Coríntios está falando, e aqui já não é mais do povo de Israel, está falando da época da igreja, em que existe sim povo que não é de Deus no meio da igreja. E com esses nós não devemos nos associar. O que Paulo explica para a gente, lá em Coríntios, é que
Os que estão lá fora, que não conhecem a Deus, com eles nós não devemos fazer separação. Com eles nós devemos andar, porque senão nós teríamos que sair do mundo. E o Senhor nos deixou no mundo para que nós tivéssemos a influência. Mas com os que se dizem irmãos, se fazem de servos de Deus e não são, e agem como os de fora, então com esses, de fato, esses são declaradamente inimigos de Deus, embora dissimulem e sejam falsos, tá? Então, aqui é disso que Davi está falando também no Salmo 26. Ele cria essas duas classes de pessoas, podemos dizer assim, baseado no que eles creem, na sua fé. E aqueles que têm fé em Deus, que meditam na lei do Senhor, com esse ele se associa. E com os que não, eles não se associam. O versículo 6 e versículo 8 vai falar dessa união agora que ele tem com o povo de Deus. Versículo 6 ao versículo 8. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde assiste a tua glória. Veja o que ele diz. Depois de ele ter dito que ele ama a lei do Senhor, depois de ele dizer que não se assenta com os homens falsos, dissimuladores e malfeitores, não dá razão a eles, ele vai dizer onde está o seu deleite. O que ele faz? Ele lava as mãos. Isso é um sentido também de purificação, de santificação, de preparar-se para a adoração. No Velho Testamento era assim que se fazia. O desejo dele é andar ao redor do altar onde está o Senhor, o templo, e louvar ao Senhor, proclamar as maravilhas do Senhor. Ele ama a casa de Deus. Ele ama o lugar onde a glória do Senhor assiste. Esse é o prazer dele. As coisas estão acontecendo na vida dele, mas tudo o que ele quer fazer é adorar a Deus. Ele não quer vingança, ele não procura o mal deles. Ele aqui nem está orando para que eles recebam a paga dos feitos deles. Tem salmos que fazem isso. Aqui ele ainda não fez, tá? Mas ele fala que a ocupação dele e o prazer dele é louvar ao Senhor, é ir à casa de Deus, é poder servir a Deus. Aqui é o que ele quer fazer. É assim que ele gasta, podemos dizer assim, entre aspas, porque não é uma perca de tempo, né? Ele não gasta no sentido de perca. Ele investe tempo, os seus recursos e as suas relações todas naquilo que agrada ao Senhor. O versículo 9 e o versículo 10 diz assim: Não acolhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Pensando agora que ele inseriu o contexto do templo, da preparação, do lavar as mãos para poder adorar, de poder se preparar para a adoração, ele diz também sobre como essas mesmas pessoas com que ele não se junta, o que aconteceria com elas se eles fossem fazer isso? Se eles estivessem impuros, por que tinha que haver a preparação e a limpeza para poder fazer qualquer obra na casa de Deus? Porque senão seria rejeitado pelo Senhor. E a rejeição, como aconteceu muitas vezes, era a morte, certo? Então, como aqui, o que ele vai clamar é que Deus não trate ele como se ele fosse alguém que não serve a Deus. Não trate ele como se fosse um dos pecadores. Provérbios 17:15 fala isso. Provérbios 17:15, ele vai dizer assim: O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Aquele que justifica o perverso, o que condena o justo. O que o salmista está pedindo é: não me trate como perverso. Ou seja, não me condene como perverso. Eu sou diferente. Eu tenho andado nos seus caminhos. Meu prazer é outro. Meu viver é outro. Eu gasto meu tempo e meus recursos de outro modo. Não me trate como eles. E de fato, o Senhor não trata. O que Provérbios nos diz e nos garante é que o Senhor abomina quem trata assim. Então ele jamais trataria. Então ele clama por isso também. No versículo 11,
ele expressa a sua fé e a sua perseverança, dizendo: quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. Embora tudo esteja acontecendo na vida dele, que faça ele até questionar as coisas, por que essas coisas estão vindo sobre ele, se ele anda na sua integridade, ele ainda vai continuar andando na sua integridade. Percebe? Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Não importa o que as pessoas façam contra mim, os seus intentos contra mim, a sua violência, a sua falsidade. Eu continuo sendo íntegro ao Senhor. Continuo meditando na lei do Senhor. Continuo indo à casa do Senhor e louvando ao Senhor. Quero estar na presença do Senhor. Versículo 12. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Ele louva ao Senhor e falando e expressa sua confiança também. O meu pé está firme em terreno plano. Ele está firme no Senhor. Lembrando também o que o Senhor Jesus fala sobre a construção de casas. Não é? Construir a casa na areia, construir a casa na rocha. Ele está construído em terreno plano e firme. E nas congregações ele bendirá o nome do Senhor. Ele fala no futuro. Ele vai louvar o Senhor ainda, porque ele sabe que o Senhor vai acudi-lo. Esse é o Salmo. Veja do que ele fala o tempo todo da integridade dele mesmo, o salmista. A gente sabe também, já foi falado em outros salmos, que em última instância, ou talvez até em primeira instância, os salmos sempre se referem a Cristo. Tanto no sentido de para quem ele está sendo direcionado, porque eles são de fato uma oração, como também é como se o próprio Cristo falasse aquele salmo. De forma que Cristo, tanto ele é de quem vem o salmo, como para quem é o salmo. Por que isso? Porque ele é o rei. E ele também é o servo. Ele é o Senhor para quem se dirige às orações, mas ele é o perfeito servo de Deus que pode, então, falar com o Senhor. E é por isso, na verdade, que os salmos, eles falam para a gente e podem ter significado para nós também. Porque nós, nesse sentido, nos apropriamos daquilo que Cristo falaria. Então, pensando na integridade, na ausência de pecaminosidade que há aqui nesse salmo, do salmista falando, a gente consegue muito bem pensar que Cristo falaria esse salmo. Cristo como sendo o autor desse salmo. Aquele que diz que eu fiz as coisas todas certas, eu amei a lei do Senhor, não me desviei de nenhum momento, não caí em nenhum momento, mas continuam me perseguindo, continuam desfazendo as coisas que eu digo, me traem. Cristo tinha um traidor dentro dos seus apóstolos, né? Então, é muito fácil a gente, pensando nisso, que Cristo é o autor de todos os salmos, a gente consegue ver Cristo aqui, então, como sendo o autor desse salmo. Ele dizendo isso a Deus Pai, por exemplo, numa oração. A gente consegue ver isso também. Mas eu quero trazer para a gente hoje, muito mais para a gente, o que esse salmo expressa para nós. Porque justamente porque ele fala de Cristo, se refere a Cristo, também serve para nós, como ele sendo o sumo servo, e nós, como servos de Deus, também podemos orar assim. Por que você vai dizer? Mas eu tenho pecado. Eu não posso orar a Deus dizendo, eu sou íntegro totalmente, examine dentro de mim e veja que eu estou certo, que não há pecado em mim. É difícil, né? Você vai orar assim, nesse momento, desse jeito. Você vai orar desse jeito e acabou-se, né? Não é isso que ele está dizendo. E veja, há uma sutil amostra nesse salmo de que a vida desse salmista não é totalmente assim, de integridade e perfeição. No versículo 12 ele diz, o meu pé está firme em terreno plano. Ele não diz que o meu pé é firme em terreno plano. Percebe? É uma sutil diferença. Ele está firme. Ele pode estar hoje, pode não estar amanhã. Pode estar agora, pode não estar daqui a alguns segundos. Alguma coisa pode acontecer que pode tirar essa minha firmeza. Mas no momento ele está firme, não é? Então, é só uma palavrinha que muda tudo. Então mostra que aqui nesse momento, enquanto se fala, ele está íntegro. E nesse instante, e nisso também a gente consegue imaginar que por mais que a gente seja pecador, e aqui há um reconhecimento nessa palavra, nessa pequena sutileza, há um reconhecimento de que ele é frágil, né? Nós podemos nos identificar ainda porque, como pecadores, nós tentamos ser santos.
comprados pelo sangue de Cristo, nós tentamos viver em novidade de vida. Nós conhecendo e meditando na palavra de Deus e desejando e buscando a Deus cada vez mais, a gente deseja andar de conformidade com o que Ele nos ordenou. E muitas vezes a gente está realmente num estado de proximidade, de comunhão, nessa busca, nesse querer, de ter prazer na lei de Deus e querer conhecer cada vez mais, de buscar ao Senhor. A gente passa também por esses momentos, né? A gente muitas vezes fala muito dos momentos em que a gente sempre está para baixo, mas existem momentos também que a gente está em cima e a gente está querendo ir buscando ao Senhor. E nesses momentos também acontece de vir problemas em nossas vidas. Não quer dizer porque a gente está buscando bem, ou firmando bem, ou acertando na caminhada, que as coisas se ficam mais fáceis para a gente. Não. Às vezes, vem tribulações, mesmo porque porque a intenção realmente é tirar a gente dali. É que a gente seja abalado. Então, nesses momentos que a gente busca bem ao Senhor, a gente vai ser atribulado. E aí, nós podemos orar dessa maneira. Quando de fato nós vemos e oramos ao Senhor dizendo: Senhor, eu estou fazendo tudo certo, mas eu continuo sendo perseguido. Eu não respondi como eu queria, não fiz como o desejo do meu coração, não dei razão ao meu coração quando vem às vezes a vontade de fazer, de dizer, de acontecer. Eu me freiei e eu fiz como tu quisesse. Eu dei outra face, eu me calei, eu não pequei com a minha língua, eu saí de perto. Eu fui orar, eu fui te buscar. Quando eu vi que as coisas estavam acontecendo e até aquelas amizades que eu tinha que começaram a se mostrar sendo de outro lado e não te bem dizer, eu me afastei para me manter íntegro contigo. Nesses momentos nós podemos orar assim, reconhecendo que há integridade em nós e dizendo ao Senhor: não é olhar o meu pecado do começo ao fim de minha vida, que aí de fato não vai ter nada que escape. Mas dizendo nesses momentos: Senhor, olha o que eu estou passando agora e durante esse período aqui, o que foi que eu fiz que eu sou merecedor disso que está acontecendo comigo? Tem pecado em mim? Não tem pecado em mim, né? É muito próximo do que Jó viveu. Jó, é isso mesmo, Jó, porque eu fui Jó com Ló. Jó viveu, que teve toda aquela tribulação e os seus amigos diziam que há pecado em você fez alguma coisa, Deus não permitiria isso acontecer com você se não houvesse de fato alguma coisa errada com você, nem que seja alguma coisa do seu coração. Deus sonda os corações e Deus está vendo que há pecado em você. Mas Jó dizia: não há, eu sei que não há, né? E Jó então vai ter toda a sua história lá contada no livro de Jó, por conta justamente disso. Porque as coisas aconteciam na vida dele, embora ele não estivesse vivendo ruim. Jó poderia fazer essa oração, nós podemos fazer essa oração, de acordo com o modo como nós vivemos. E se nós vivemos tentando ser perfeitos e as coisas nos atribulam, então nós podemos olhar assim. Porque as situações que acontecem, elas acontecem realmente para revelar o nosso coração. E quando as coisas mais nos chegam, muitas vezes a gente se irrita, questiona o Senhor como aqui ele questiona. Aqui há um protesto. Outros salmos vão dizer que ele se queixa diante de Deus por conta das coisas que estão acontecendo com ele, embora ele não seja merecedor, não se veja como pecador para que estivesse sendo castigado. Mas isso prova o nosso coração. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, ele fala sobre as provações que aparecem na vida do cristão, na vida do crente, e como ela deve ser tratada e vivenciada e o que ela produz. Tiago, capítulo 1, de versículo 2 ao versículo 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Perceba com isso que as provações que passamos, tanto que o salmista vivenciou e que nós vivenciamos, que nós temos em nossos dias, eles têm um propósito diante de Deus. Quando ele vai dizer que ela precisa acontecer, ela precisa que seja
confirmada, ou seja, passar todo esse período e haver confirmação de que você passou e venceu a provação, para produzir em você fortalecimento, perseverança, para que sejamos íntegros, perfeitos, em nada deficientes diante de Deus. Romanos 5, ele fala ainda também nesse mesmo sentido, não mais falando de provações, mas falando de tribulação. Romanos 5, de 3 a 5, diz assim: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a experiência não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, tanto as tribulações como as provações, elas têm um propósito diante de Deus, que é causar no crente esse fortalecimento de fé. Para criar no crente a caminhada, a firmeza, a perseverança na caminhada, para que ele continue andando sempre nos caminhos do Senhor. Provação e tribulação são coisas diferentes, embora também possam parecer aos nossos olhos como sendo a mesma coisa, porque se apresenta simplesmente como problemas que vêm desestruturar e abalar muitas vezes a nossa fé, porque vai experimentar a nossa fé. A diferença é que a provação ela é enviada pelo próprio Deus, a fim de que a gente seja confirmado naquilo que Ele quer que nos experimentar. E a tentação ela é enviada pelo inimigo, por Satanás, para nos... porque o intento dele, o desejo dele é que a gente caia. Então, embora uma mesma coisa talvez aconteça em nossos dias, aconteça em nossa vida, para que eu veja simplesmente como um problema, na verdade pode ser... Tem duas vertentes, duas visões. O Senhor intenta que eu vença aquilo, e Satanás intenta que eu caia e renegue ao Senhor. Como eu citei Jó, acontece isso na história de Jó. Veja que na história de Jó, do diálogo que existe entre o diabo e o Senhor diz: experimente Jó e veja se que ele não cai, ele se mantém íntegro. Enquanto o diabo vai dizer: ele tem tudo, se o Senhor tirar isso aqui, verás que ele te nega na tua face. As duas intenções estavam ali diante de Jó. Para Jó simplesmente aconteceu foi dificuldade, perda, doença e perda de entes queridos e de bens, não é? Porém estava tudo ali. A mesma coisa acontece com a gente. A nós é enviado por Deus, e Satanás também envia as suas setas inflamadas do maligno para nos derrubar, e o Senhor para nos experimentar. E mesmo nós andando, nós continuamos em nossa perseverança, lutando contra o mal que existe dentro de nós, nós devemos continuar na nossa integridade. Veja que toda essa situação, ela tende realmente a abalar ao ponto da gente reclamar, da gente resmungar, como Jó fez, a gente questionar o Senhor, nos coloca de joelhos diante do Senhor e nos revolta. Mas existe uma atitude que a gente tem que ter. Não é dizer: se isso está acontecendo comigo, eu estou fazendo tudo certo, então eu vou fazer tudo errado e acabou-se. Né? Esse é revelar o coração também. Revela que o seu coração não estava em Deus o tempo todo. O salmista no Salmo 26, ele mostra que o seu coração foi desvendado. Quando ele diz que na sua integridade tudo isso aconteceu, e ele termina no versículo 12 dizendo que o meu pé... Não, versículo 11 dizendo: quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Não importa o que acontece contra mim. Não importa as coisas que vêm. Não importa a intenção das pessoas. Não importa o quanto eles sejam falsos. Não importa nada disso. Eu sei o que eu devo fazer. Eu amo o Senhor. Eu medito na lei dele. O modo como eu tenho vivido agrada a Deus. E eu vou continuar vivendo de modo a agradar a Deus. É como que diz: não tem outra escapatória para mim. O meu único modo de viver é para agradar a Cristo. Eu sou comprado pelo sangue de Cristo. Morreu para a minha carne. Morri para o mundo. Eu vivo para Deus. Vivo em novidade de vida. Não existe outra maneira de eu viver. Não tem por que eu escapulir numa. Minha razão de existir é agradar a Deus. É viver como Deus requer que eu viva. E dessa maneira é que eu então vivo.
E como diz lá de Tiago, sobre viver íntegro, sobre viver perfeito, em nada deficiente, esse texto também diz, quando ele diz no versículo 3, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. É assim que nós vamos ser íntegros, perfeitos e em nada deficientes. É andando de conformidade como Deus diz. Essa força dessa perseverança não vem de nós. Ela vem do Senhor. Não é de um pensamento positivo ou um mantra que você repete a cada manhã para que você se fortaleça. É a palavra de Deus que você lê e você se fortalece. É assim que nós somos moldados para sermos cada vez mais íntegros e resistirmos às coisas que nos vêm, que nos abalam. Então, o modo de viver nessa integridade, ela é firmada no texto em que nós lemos, quando ele diz que anda segundo a verdade do Senhor. A lei do Senhor é que me mostra qual é essa verdade e como é que eu devo viver. É a palavra de Deus. E o Salmo 1 nos mostra isso também, não é? Que existe essa diferença de quem vive meditando na lei do Senhor e tem prazer nela e de quem não vive. O Salmo 26 também nos diz que para viver dessa maneira, em integridade, você precisa, além de ler a Bíblia, você investir tempo de uma forma, da forma que deve agradar ao seu coração. É o que diz no versículo 6 ao versículo 8. Lava as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo o Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Ele investe tempo na casa de Deus. Ele quer estar na casa de Deus, adorando o Senhor, louvando ao Senhor. Não importa as coisas ruins, as intenções maldosas, ele tem sempre em seus lábios um louvor para o Senhor e com ele engrandece ao Senhor. As circunstâncias provam o servo, mas o seu coração de adorador e filho de Deus é revelado. Isso também acontece com a gente. E essa é a maneira como nós podemos permanecer íntegros diante de Deus e vencer as situações. É justamente orar ao Senhor, ter comunhão com Ele, ler a sua palavra, amar a sua palavra, viver na casa de Deus, amar, trabalhar e estar com o povo de Deus e entoar sempre louvores ao Senhor. Com isso, você fortalece a sua vida, você fortalece o seu ser, você se aproxima cada vez mais de Deus e você vence as situações. Vai demorar para vencer, quer dizer que eu comecei agora e tudo vai passar e vai melhorar e vai viver uma vida tranquila. Não. Vai ser provado, vai ser atribulado, você vai passar um tempo sendo experimentado, mas você vai vencer. A vitória é dada por Deus. Esse Deus que fortalece você, que traz as situações para que você se prostre diante dele e se mantenha assim prostrado e vai lhe exaltar. Tirar de sua cabeça a cinza e colocar uma coroa de glória, para que o seu próprio nome, não você, mas ele seja glorificado em nossas vidas e possamos então exaltar ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé?